Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Foi perto de uma praia oceânica como esta que em 2010 foram feitas descobertas que deixaram uma comunidade, um país e francamente todo um mundo em choque. Um lugar para todos os efeitos tranquilo, onde ninguém poderia esperar que se escondesse um terrível segredo. Uma caixa de Pandora que escondia os acontecimentos mais sinistros e improváveis, até para o ser humano mais cruel. Long Island estava em choque. A polícia acreditava que o ou os responsáveis tinham matado as vítimas em outros locais e tinham transportado os corpos até Gilgo Beach. Caros formulistas, hoje começa uma nova etapa. Ao longo dos últimos episódios abordamos a vida e o desaparecimento de Shannon, Melissa, Megan, Maureen e Amber. Chegou o momento de falarmos sobre tudo o que se seguiu. O episódio de hoje é totalmente dedicado à linha do tempo. Será um pouco mais longo do que os anteriores e incluirá muitas datas e nomes. Por essa razão, decidi acompanhar o episódio com algumas imagens de forma a facilitar a compreensão. Se nos estás apenas a ouvir e não a ver, podes consultar as imagens nas páginas das nossas redes sociais. Vamos, contudo, tentar fazer passar a mensagem de forma a que seja clara até para quem apenas nos ouve. A linha do tempo, neste caso, é composta por um emaranhado de descobertas que nos deixam a refletir sobre a natureza humana. Será uma tarefa complicada porque são muitas vítimas e algumas só foram relacionadas anos mais tarde, graças aos desenvolvimentos científicos e tecnológicos que entretanto foram alcançados. Mas vamos lá arregaçar as mangas. A linha do tempo inicia-se por isso a 1 de maio de 2010, uma vez que foi a data do desaparecimento de Shannon Gilbert no condomínio fechado de Oak Beach, no condado de Suffolk, que despolutou toda a investigação. A 11 de dezembro de 2010, durante a busca por Shannon, um campisteiro chamado Blue localiza o corpo de Melissa Barthélemy enquanto inspecionava a zona junto à berma da via rodoviária que percorre a costa oceânica de Long Island. Muitos pensavam que a vítima seria Shannon, mas contra todas as expectativas foi possível verificar que se tratava de uma outra mulher. Uma vez que a desaparecida tinha uma placa de titânio no maxilar, ao contrário do corpo que tinha sido encontrado. E para além disso, o estado de decomposição parecia estar mais avançado do que o previsto. Melissa Barthélemy era uma acompanhante que tinha 24 anos quando foi vista pela última vez a 12 de julho de 2009. 2 dias depois, a 13 de dezembro de 2010, o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk continuou a busca nas proximidades de onde os restos mortais de Melissa Barthélemy haviam sido recuperados. Nessa data foram encontradas 3 outras vítimas: Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman e Amber Costello. Os corpos encontravam-se ao longo da mesma via rodoviária e num raio de 400 metros da primeira descoberta. Maureen era uma acompanhante que tinha 25 anos quando deu notícias pela última vez, a 9 de julho de 2007, via telefónica. Megan era uma acompanhante de 22 anos que foi vista pela última vez com vida a 6 de junho de 2010. E Amber, que também era uma acompanhante com 27 anos, foi vista pela última vez com vida a 2 de setembro de 2010. As duas últimas vítimas tinham desaparecido depois de Shannon
e há menos de meio ano quando foram encontradas. De acordo com as últimas interações que as 4 vítimas tiveram, Maureen foi a primeira a desaparecer em 2007, seguida de Melissa em 2009 e Megan e Amber no ano em que os seus corpos foram descobertos, portanto, em 2010. As investigações a estas mortes foram relacionadas, uma vez que, para além de outros fatores, aparentemente foram colocadas próximo uma das outras, entre 6 a 10 metros da berma da rodovia. Todas eram mulheres de estatura baixa, com idades compreendidas entre os 22 e os 27 anos e trabalhavam como acompanhantes. Para além disso, cada uma das 4 vítimas foi encontrada em posições semelhantes, amarradas de forma similar, quer por meio de cintos ou de fita, tendo 3 das 4 sido encontradas envolvidas em serapilheira. A causa da morte das 4 é homicídio violento. Neste momento, a polícia sabe que está perante a obra de um assassino em série, porque tudo indica que o responsável é o mesmo. Devido às semelhanças, são muitas vezes apelidadas das 4 vítimas de Gilgo. É aqui que acontece algo estranho. A polícia cessa as buscas, supostamente devido às baixas temperaturas e às condições meteorológicas que se fazem sentir. Não sei se me acredito. Cá para mim tinham medo de continuar a encontrar cadáveres e de alarmar ainda mais a população, uma vez que não tinham muitas pistas que o levassem ao responsável. Não sei bem se isso seria possível, uma vez que toda a comunidade já tinha consciência de que havia um serial killer à solta. A busca é eventualmente retomada. Lembro que Shannon ainda não tinha sido encontrada quando, a 29 de março de 2011, foram encontrados os restos mortais parciais de Jessica Taylor, junto à mesma via oceânica, um par de quilómetros a este das 4 vítimas de Gilgo. Neste local, recuperou-se a cabeça e as mãos da vítima. Esta descoberta parcial do corpo foi relacionada com uma descoberta muito anterior. A 26 de julho de 2003, quase 8 anos antes, uma mulher passeava o seu cão junto à reserva do Pinhal Estadual de Long Island, em Manorville, quando deu de caras com o que pareciam ser partes de um corpo. Neste local, parecia um corpo decapitado, onde apenas restavam o tronco, as pernas e os pés. Na zona traseira da vítima era perceptível a presença de uma tatuagem que foi propositadamente mutilada pelo assassino com qualquer objeto. Sem um rosto, impressões digitais ou qualquer outro item, os investigadores ficaram sem pistas para conseguir chegar à identidade da vítima. Isso já para não falar da falta de pistas que tinham para chegar ao assassino. A única esperança residia na tatuagem que tinha sido destruída. A polícia pede então aos profissionais médicos que tentem reconstruir a tatuagem na esperança de que alguém a consiga reconhecer. Cerca de meio ano depois, um polícia de Washington, D.C. reconhece a tatuagem e sabe que pertencem a uma mulher que tinha sido dada como desaparecida por uma outra acompanhante local. A tatuagem com coração vermelho e um anjo com as palavras Remy's Angel pertenciam a Jessica Taylor. Em 2003, Jessica era uma acompanhante e vivia em Washington com o seu namorado proxeneta gangster, Khalil White, mais conhecido por Remy, daí o nome da tatuagem. Insatisfeita com a vida que levava, ganha coragem e decide fugir. Durante a viagem, o seu carro tem uma avaria numa estação de serviço.
o que fez com que ela ficasse à mercê da boa vontade de estranhos. Um grupo de pessoas, ao que parece, ofereceu-se para a levar até Brooklyn, e ela pernoitou com eles durante alguns dias. A família alegou que Jessica se continuou a prostituir temporariamente, de forma a ganhar o dinheiro suficiente para voltar a casa e para junto da família que vivia no norte do estado de Nova York. Foi vista pela última vez a trabalhar nas ruas de Manhattan, perto do terminal de autocarros da autoridade portuária, na semana anterior ao desaparecimento do seu corpo. Tinha estado a trabalhar nesta zona entre 18 e 21 de julho. Os seus restos mortais parciais foram encontrados a 26 de julho e a autópsia determinou que se encontrava morta há cerca de 2 ou 3 dias. A distância entre a zona de Manorville e Gilgo Beach, ambas em Long Island, é de cerca de 72 km. Esta descoberta estabeleceu a primeira conexão entre as duas zonas. No dia 4 de abril de 2011, é encontrado um corpo de um homem asiático cuja identidade é desconhecida. O corpo de uma menina pequena e os restos parciais de Valerie Mack, que só foi identificada em 2020. Os restos parciais desta última vítima consistiam na cabeça, mãos e pé direito. O seu torso, tinha sido descoberto na manhã do dia 19 de novembro de 2000, 7 anos antes, quando 3 caçadores passeavam numa zona arborizada de Elsey Manor Road, em Manorville. Outra vez, uma conexão com Manorville, como no caso de Jessica Taylor. Os 3 estavam a passear o cão por um trilho quando o animal se aventurou a entrar nos arbustos e chegou até ao tronco de Valerie. O tronco estava nu e, ao que tudo indica, acondicionado em múltiplas camadas de sacos plásticos. Tinha sido atirado para o matagal junto a uma estrada de acesso. A relação entre os 2 locais de descoberta dos restos mortais da acompanhante de 24 anos foi estabelecida e em setembro de 2011 a polícia até divulgou um esboço do seu rosto, que não forneceu novas pistas, e ela só foi identificada em 2020 através de técnicas genealógicas inovadoras que vieram a revolucionar o universo da investigação criminal moderna. Segundo as autoridades, a construção de um perfil genealógico a partir dos restos mortais da vítima permitiu que chegassem a uma tia de Valerie, o que só foi possível graças a um site público. Depois de entrarem em contacto com esta familiar, conseguiram chegar à família adotiva da vítima e ao seu filho, que em 2020 já era adulto. A comparação entre o perfil genético do filho Benjamin com a mãe Valerie permitiu identificar definitivamente esta vítima. Valerie nasceu a 2 de julho de 1976. Alegadamente, a sua mãe tinha problemas com o abuso de substâncias e, devido a este facto, a pequena criança passou os primeiros 9 anos da sua vida de casa em casa de acolhimento. Aos 9 anos foi adotada pela família Mack. No início tudo parecia correr bem e mostrava-se integrada no ambiente que a rodeava. Contudo, à medida que os anos passavam, começou a privar com más companhias. Eventualmente enveredou pelo caminho da toxicodependência e do negócio do sexo. Tinha estado a trabalhar como acompanhante em Filadélfia, na Pensilvânia, e os familiares viram-na pela última vez na primavera ou verão de 2000 em Port Republic, no estado de Nova Jersey. Há relatos que alegam que a última vez que a família soube dela
ia viajar com um tipo para Nova Iorque e que, apesar de terem tentado dá-la como desaparecida, a polícia era da opinião de que ela se tinha simplesmente mudado para outra cidade por sua própria vontade. Uma familiar de Mac revela que a polícia está a tentar reconstruir os seus passos antes da sua morte, com especial atenção no verão de 2000. Na altura em que os primeiros restos mortais foram encontrados, em novembro de 2000, estimava-se que tivessem sido abandonados naquele local em setembro do mesmo ano. Daí, provavelmente, o interesse em investigar o seu paradeiro neste intervalo de tempo. A descoberta da menina pequena e do homem asiático veio dar um pequeno twist na investigação. As autoridades ficaram intrigadas, uma vez que as vítimas, entretanto encontradas, tinham um perfil completamente divergente. Eram acompanhantes, mulheres e com idades na sua maioria compreendidas entre os 20 e os 30 anos. A menina encontrada era uma criança com menos de 4 anos, provavelmente com cerca de 2 anos, e que não era caucasiana. Possivelmente era negra ou mestiça. Com o seu corpo foi encontrado um par de argolas de ouro e um colar. A sua morte pode ter-se dado numa qualquer data, compreendida num intervalo de tempo que vai desde 1 a 14 anos. Isto é, sem dúvida, um período muito extenso, o que não facilita muito a investigação. No momento em que a encontram, não há muito mais pistas. O homem asiático apresenta, contudo, algumas pistas que podem ser cruciais para se entender como se enquadra nos restantes homicídios. Trata-se de alguém com idade compreendida entre os 17 e os 23 anos, à data da sua morte. Tem cerca de 1,70 m de altura. O cadáver estava no local há pelo menos 5 anos. Tinha uma lastimável saúde oral. Faltavam-lhe 4 dentes, 3 molares e um na zona frontal, e poderia ter um problema musculoesquelético que eventualmente afetava a forma como caminhava. O pormenor que pode fazer toda a diferença reside no facto de, apesar de estarmos a falar de uma pessoa que em termos biológicos é do género masculino, na altura da morte usava roupas de mulher. As autoridades desconfiam que também trabalhava como acompanhante, mas que esta vítima em particular pode ter sido assassinada quando o homicida descobriu que, na realidade, as suas características físicas não correspondiam ao género feminino. A causa da morte foi homicídio causado por um traumatismo na cabeça, provavelmente provocado por uma pancada forte. Realmente faz sentido, é uma suposição credível. A não ser que o assassino tivesse descoberto este facto a priori e decidisse, por pura crueldade e intolerância, pôr termo à sua vida. De qualquer das maneiras, não sei se daria a todo esse trabalho apenas por esse motivo, uma vez que foge do padrão. Mas quando estamos a falar de pessoas com esta índole, tudo, mas mesmo tudo, é absolutamente possível. A pequena criança parece também não se encaixar no padrão das restantes vítimas. Contudo, há mais para desvendar. A 11 de abril, encontram os restos mortais parciais de outras 2 vítimas, novamente junto à rodovia oceânica. Mais uma vez, nas proximidades de Gilgo. Pernas e braços que pertenciam a uma pessoa e uma cabeça que pertencia a uma outra. As pistas não fizeram avançar muito da investigação nos anos que se seguiram. Mas a 13 de dezembro de 2016 deu-se a primeira grande descoberta. Foi anunciado que testes de ADN revelavam 2 factos surpreendentes e incontestáveis. Peaches é a mãe da menina pequena encontrada a 4 de abril de 2011 e
os restos mortais adicionais desta vítima já tinham sido localizados a 28 de junho de 1997 numa outra localização. 1997. Há quantos anos anda este assassino a matar? Incrível. Como é que é possível acontecer este tipo de coisa? A 28 de junho de 1997, um caminhante encontrou um corpo desmembrado numa zona arborizada do Parque Estatal do Lago de Hempstead, em Lakeview, Nova York. Tratava-se de um corpo mutilado, sem os 2 braços, sem cabeça e cujas pernas só iam até à zona do joelho. É realmente muito perverso este assassino. Sangue e caos não parecem ser problema para ele. Esforça-se ao máximo para que a vítima não seja identificada, deixa sem rosto e sem impressões digitais. O corpo mutilado foi encontrado acondicionado num contentor de plástico verde da marca Rubbermaid. Junto a ele havia ainda uma fronha com motivos florais em tons de azul e rosa e uma toalha vermelha ou cor-de-rosa de felpo, assim como 2 pulseiras de ouro que ainda parecem valer algum dinheiro. Mas a sua motivação não era com certeza o dinheiro, não é? Esta vítima terá entre 16 e 30 anos, é negra ou mestiça e estima-se que tenha sido assassinada nos 3 dias anteriores à descoberta do cadáver. Tem, contudo, uma característica que resistiu à degradação e que lhe valeu ser conhecida pelo nome Peaches, pêssegos em inglês. Uma tatuagem com cerca de 10 cm por 5, que é basicamente um pêssego em forma de coração com 2 folhas e uma dentada. Do centro da tatuagem caem 2 gotas e esta tatuagem encontra-se sobre a mama esquerda da vítima. Tinha também uma cicatriz cirúrgica indicativa de uma cesariana. Na altura, a polícia viu potencialidades na tatuagem e pensou que seria a única hipótese de identificação da vítima. Por isso, tratou de divulgá-la numa revista da especialidade e algum tempo mais tarde tiveram um contacto que tanto ansiavam. Um tatuador do estado do Connecticut lembrou-se de ter feito esta tatuagem a uma mulher com cerca de 18 ou 19 anos, afro-americana, e que estava nessa altura acompanhada por outras 2 mulheres, uma tia e uma prima. Ela tinha-lhe dito que era do Bronx, portanto de Nova York, ou de Long Island, e que estava a ter problemas com o seu namorado na altura. No outro caso, ainda em 2011, veio-se a saber que um dos restos mortais parciais, uma cabeça, pertencia a uma vítima cujas pernas já tinham sido encontradas 15 anos antes, a cerca de 37 km de distância. Ai! A 20 de abril de 1996, pessoas que caminhavam na praia de Blue Point, em Fire Island, na vizinhança de Davids Park, descobriram os membros inferiores que estavam envolvidos em sacos plásticos pretos. Sacos do lixo, portanto. O resto do corpo nunca foi recuperado. Na altura foi possível verificar que as unhas dos pés estavam pintadas de verniz vermelho, tinha várias cicatrizes nas pernas e que pode ter sido sujeita a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. Na tentativa de chegarem à identificação desta vítima, as autoridades contactaram especialistas da empresa Othram. Os cientistas do laboratório em questão desenvolveram um extrato de DNA adequado a partir das provas forenses
e usaram o sequenciamento do genoma de nível forense para construir um perfil compreensível, que foi entregue às autoridades em agosto de 2022, para que as autoridades procedessem à investigação. Portanto, isto é uma aquisição muito recente. Estamos a falar de 2022. Vejam só há quanto tempo se arrasta este caso. Esta é a vítima mais antiga do assassino em série de Long Island. Pelo menos das que se conhecem. A polícia conseguiu identificar a vítima ainda em 2022, mas por opção só revelou a identidade ao público a 4 de agosto de 2023. Trata-se de Karen Vergara, uma acompanhante com 34 anos de idade. O pai de Karen ouviu a voz da filha pela última vez a 14 de fevereiro de 1996, 2 meses antes da descoberta dos primeiros restos mortais parciais. Na altura, a vítima vivia em Manhattan. A mãe de Karen morreu quando ela era ainda adolescente e a última chamada que fez ao pai tinha sido para lhe desejar um feliz aniversário. Fê-la a partir da prisão. As cicatrizes que as pernas apresentavam, pensa-se agora que possam ter sido o resultado de um acidente de viação que teve enquanto estava grávida. Não tinha contacto com os 2 filhos desde 1992, quando foram entregues aos serviços sociais do Estado. Nunca foi oficialmente dada como desaparecida. O pai contratou um investigador privado para a encontrar, uma vez que teve dificuldades em apresentar o seu desaparecimento à polícia. Mais uma e outra vez, sempre o mesmo problema, sempre a mesma dificuldade. Mas Karen já tinha o hábito de passar longos períodos sem dar notícias à família e talvez tenha sido essa a razão pela qual teve dificuldade em oficializar o seu desaparecimento. Sem conseguir encontrar qualquer sinal da filha, mais tarde o pai pede que o tribunal a declare falecida para que fosse possível recolher o capital do seguro de vida. Nos documentos que enviou ao tribunal, o pai diz que foi ficando cada vez mais preocupado à medida que os anos foram passando sem ter qualquer notícia da filha e sem que ninguém conseguisse estabelecer contacto com ela. Os investigadores finalmente encerraram este capítulo da vida do pai 2 meses antes do seu próprio falecimento. Por estratégia, a polícia só informou alguns poucos membros da família imediata. O seu filho mais novo, por exemplo, só soube do destino da sua mãe biológica através das notícias. E o mais velho, que vive numa casa para adultos com necessidades especiais, ainda hoje não sabe que a mãe foi assassinada. Talvez seja melhor assim. E ainda se lembram que todo este novelo começou a ser desenrolado devido ao desaparecimento de uma pessoa? Recordam-se que foi Shannon Gilbert que precipitou as buscas que levaram à descoberta de 11 corpos. Foi como que uma estrela polar que indicou o caminho? Pois é. Finalmente, a 13 de dezembro de 2011, 1 ano e meio depois de ter desaparecido na escuridão, são avistados os primeiros sinais de Shannon. A sua bolsa e o seu telemóvel são recuperados num terreno pantanoso em Oak Beach, mesmo perto da casa onde foi vista pela última vez a pedir ajuda. 2 dias depois, a 15 de dezembro, é finalmente encontrado o seu corpo. Sim, em Oak Beach. Ela nunca saiu de lá. Esteve sempre ali, pertinho.
a 13 de dezembro de 2011, prevendo dificuldades na identificação da causa da morte de Shannon. O Gabinete de Medicina Legal do Condado de Suffolk pediu a colaboração do Gabinete de Medicina Legal da Unidade de Antropologia Forense de Nova Iorque para a recuperação dos restos esqueletizados do local onde foram encontrados, bem como a realização de uma análise antropológica detalhada dos restos mortais. Como parte desta análise, foram inclusivamente retiradas amostras do solo na vizinhança do local da descoberta. À primeira análise, todos os dados pareciam corresponder com os dados de Shannon. Altura, idade, etnia, altura estimada da morte, as placas cirúrgicas presentes na mandíbula eram na realidade até 2. Para além disso, a análise dos restos mortais declaravam que não havia evidência clara de que tivesse havido trauma no esqueleto na altura da morte. Quase todo o esqueleto foi efetivamente recuperado, à exceção de alguns ossos menores das mãos e dos pés e os cornos do osso hioide. Este osso situa-se acima da tireoide e não se articula com os outros ossos. É suportado apenas pelos músculos do pescoço. Para além disso, os ossos demonstravam que tinham sido afetados pela decoloração do solo onde estavam depositados e pelas alterações de cor provocadas pela incidência do sol. Descoloração. Havia ainda poucos elementos esqueléticos que exibiam danos post-mortem, infligidos após a morte, consistentes com atividade animal. As conclusões dessa análise foram comunicadas à Polícia de Suffolk a 11 de janeiro de 2012. Para além desta análise, a 14 de dezembro de 2011, o corpo foi sujeito à autópsia por parte do Gabinete de Medicina Legal do Condado de Suffolk. Os resultados sugeriam que se tratava de Shannon. No que diz respeito ao local do crime, os restos mortais encontravam-se expostos e em contato direto com o solo, numa zona pantanosa, parcialmente emaranhados na vegetação e parcialmente enterrados e cobertos por lodo. Os restos mortais encontravam-se separados, mas concentravam-se num raio de 3 metros. O que remanescia das roupas foi encontrado efetivamente no esqueleto ou ao seu lado. O crânio está intacto e sem fraturas, incluindo o nariz e ossos faciais. O corpo do osso hioide foi recuperado intacto e sem fraturas. Os cornos maiores do osso hioide não foram, no entanto, recuperados. Não há qualquer evidência de trauma no esqueleto. A causa da morte e a forma como ocorreu é oficialmente declarada como sendo indeterminada a 12 de março de 2012. O relatório toxicológico a várias amostras não mostrou qualquer presença de drogas, nem sequer nos exames realizados ao cabelo. Contudo, há especialistas que parecem querer contestar a conclusão da autópsia. É o caso de um antigo médico legista do estado de Nova Iorque que, depois de ter analisado o relatório da autópsia, da toxicologia e da antropologia forense, defende que, apesar da ausência de trauma, a falta da laringe e dos cornos maiores do osso hioide são sugestivas de um crime, uma vez que a laringe e o osso hioide são frequentemente fraturados durante homicídios por estrangulamento manual. E chama a atenção para as irregularidades das margens, onde as estruturas que desapareceram estavam acopladas.
Defende que, de acordo com as circunstâncias da morte de Shannon e tendo em conta os materiais que analisou, não há provas de que Shannon morreu de causas naturais, de overdose ou que se tenha afogado. Não há informação suficiente para determinar uma causa da morte definitiva, mas os factos encontrados na autópsia, segundo este médico, são consistentes com homicídio por estrangulamento. Conclusão? Certezas não as há. Vamos então refrescar um pouco a memória e acompanhar alguns desenvolvimentos que se deram entre o desaparecimento de Shannon e a descoberta do seu corpo. Vou-vos falar do indecifrável Dr. Hackett, alguém de quem ainda não vos tinha falado, mas que causou bastante rebuliço na investigação ao desaparecimento de Gilbert. Nos dias a seguir ao desaparecimento de Shannon, que aconteceu a 1 de maio de 2010, Alex Dias, o namorado, e Michael Peck, o motorista, foram até ao condomínio e percorreram as ruas, fizeram perguntas a quem conseguiam encontrar e mostraram fotografias da jovem aos residentes. Forneceram também os contactos da família para onde qualquer pessoa poderia ligar se soubesse alguma informação. Uma das pessoas que foi abordada chamou o Dr. Peter Hackett para tomar nas suas mãos as rédeas da situação. Isto porque Hackett era um médico que residia há muito tempo em Oak Beach e que agia como uma espécie de representante da comunidade fechada. Não sei se realmente ocupava algum posto formal no seio da comunidade ou se era apenas um reconhecimento por se tratar de um residente de longa data. Mas ele mostrou-se importado com a situação, tomou notas e garantiu-lhes que ia falar com a polícia, sugerindo até que cooperaria na tentativa de todas as respostas fossem dadas. Os dois homens ficaram ali aliviados, achando que finalmente alguém os iria ajudar, ou assim pensavam eles. A 3 de maio de 2010, o Dr. Peter Hackett telefona à mãe de Shannon e alegadamente diz-lhe que ele dirigia um lar para raparigas desfavorecidas em Oak Beach. Disse-lhe também que vivia na zona onde Shannon tinha desaparecido e que a tinha tentado ajudar naquela noite. Telefonava naquele momento à mãe para saber se Shannon tinha chegado bem a casa. Isso mesmo. A mesma pessoa que tinha dito aos dois entes queridos preocupados, não saber nada do que se tinha passado, dizia agora que tinha estado com a desaparecida no mesmo dia em que ela simplesmente se esfumou. Peter Hackett é uma personalidade sui generis, que gosta de contar histórias de forma a colocar-se no centro das atenções. É comum usar um evento que realmente aconteceu, alterar os factos a seu belo prazer, para depois se tornar no herói. Ao contrário do que tinha garantido a Dias e a Peck, ele não contacta a polícia. E mesmo quando as autoridades mais tarde o entrevistam, não cede os apontamentos que tirou no dia em que Dias e Peck visitaram a comunidade. Claro que um ano mais tarde, quando Mary Gilbert, mãe de Shannon, divulga o conteúdo da chamada de Hackett por achar que o médico poderia ser suspeito, este nega a sua existência veementemente. No entanto, os registros das chamadas mostraram claramente que, de facto, ele estava a mentir. O telefonema tinha realmente acontecido e Mary Gilbert tinha suspeitas fundadas. É certo que Hackett não tomou a iniciativa de falar com a polícia e que mentiu pelo menos no que se refere à chamada. Mas os residentes do condomínio dizem que ele tentou de alguma forma
sensibilizar a comunidade para o desaparecimento e até contratou um detetive privado usando os seus próprios meios. Por isso, a ideia geral que se estabelece é que o médico usou os contactos fornecidos por Alex Diaz e Michael Peck durante a visita que estes fizeram ao Oak Beach para telefonar a Mary Gilbert e tentou encontrar Shannon pelos seus próprios meios, esperando descobrir o seu paradeiro. Se conseguisse, seria o herói, a figura central, o responsável por desvendar tamanho mistério. Acho mesmo que pensava em encontrar Shannon, quem sabe com vida, e passar assim por um salvador do seu destino. Possivelmente não lhe passaria pela cabeça que esse não seria o caso, e que se estava a intrometer numa situação que poderia ter corrido muito mal para o seu lado. Não há qualquer evidência de que tenha estado ou falado com Shannon Gilbert. Já se contradisse um sem número de vezes, por isso este comportamento estranho e indecifrável pode não passar de um simples desejo de popularidade e reverência. Mais tarde, Mary Gilbert chega a abrir um processo por homicídio culposo contra o médico. As outras duas pessoas que levantaram algumas suspeitas na altura do desaparecimento foram o namorado e o motorista, que estiveram sob o olhar atento da polícia durante algum tempo. Contudo, os seus depoimentos bateram sempre certo desde o início e foram, em grande parte, confirmados pelo próprio conteúdo da chamada de Shannon para a linha de emergência. Eventualmente foram descartados como suspeitos. Brewer, o cliente, também parece ter sido descartado exatamente pelas mesmas razões. Não podemos ignorar que a investigação deste caso apresentou falhas gritantes que podem ter interferido na identificação das causas da morte e ou dos eventuais responsáveis. As autoridades inicialmente demonstraram falta de preocupação. Não pediram objetos pessoais à família, como por exemplo o computador de Shannon ou quaisquer outros itens. Como demoraram a começar a investigar o caso, já não foi possível recuperar as gravações feitas pelas câmaras de videovigilância que o condomínio tinha na altura. O que parece ser um pouco mais estranho em relação a este assunto é que o médico Peter Hackett, ele mesmo, tendo tomado conhecimento do que tinha acontecido 1 ou 2 dias depois, e sendo das poucas pessoas que tinham acesso às gravações, não as tivesse consultado. Mas confesso que não sei de quanto em quanto tempo é que o sistema grava imagens recentes por cima das imagens mais antigas. No frigir dos ovos, como se costuma dizer, a polícia acredita que Shannon pode ter sofrido alguma espécie de surto psicótico que a colocou num estado de pânico e paranoia, fazendo com que fugisse para tentar obter ajuda. Ao chegar a locais onde poderia ter sido ajudada, algum gatilho aumenta o seu estado de paranoia e ela continua incessantemente a correr sem objetivo. Embrenha-se nos terrenos pantanosos e acaba por desmaiar ou adormecer e eventualmente morre por afogamento ou hipotermia. Esta é a teoria que tem circulado e parece ser a teoria que, por enquanto, a polícia assume como sendo a mais provável. Apesar de não a descartar na sua totalidade, acho que o possível envolvimento de terceiros não pode ser rejeitado, uma vez que a uns meros quilómetros de distância se acaba por encontrar o local de despejo de eleição de um assassino em série que está em ação pelo menos desde 1996 e que persegue e mata acompanhantes que, assim como o Shannon, anunciam os seus serviços na internet.
Até pode ter sido uma infeliz coincidência, claro que elas acontecem, só que acho suspeito. Mas esta é apenas a minha opinião. O que é que vocês acham? Foi um acidente, um crime ou, por exemplo, uma doença súbita? É impossível não sublinhar a importância que Shannon tem neste caso, que começa e eventualmente poderá terminar com ela. Começa com o desaparecimento e termina quando ela é finalmente encontrada. A realidade é que depois disso não me parece que a polícia tenha tentado encontrar mais corpos. E sabemos também que só não desistiu mais cedo porque a família de Shannon não se calou enquanto o seu corpo não foi encontrado. Desconfio que o caso só não foi enterrado numa qualquer gaveta da esquadra da polícia devido ao frenesim que foi feito pelas pessoas que lhe eram chegadas e que fizeram com que os meios de comunicação sociais ficassem extremamente interessados no caso. Por isso, ela foi a primeira peça do puzzle. E quem sabe se não será a última também. Porque, entretanto, é necessário chegar à identidade do ou dos responsáveis pelos assassinatos e perceber se também Shannon pereceu às mesmas mãos. Marcamos encontro para o próximo episódio da Fórmula do Crime. Espero que tenham gostado.